E aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, nós temos uma passagem que fala sobre amigos. E eu achei muito interessante, que diz assim, Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, conta assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Jesus foi para Cafarnaum, onde ele foi repousar, foi para sua casa. E quando chegou em casa, todo mundo sabia que ele estava em casa. As pessoas que sabiam e queriam milagre, falou: vamos lá, Jesus está ali. Aonde Jesus ia, irmão Jesus, a multidão estava presente, a multidão queria alguma coisa, a multidão queria milagre, a multidão queria multiplicação de pães, a multidão queria tocar em Jesus, a multidão queria receber bênção. Então, quando descobriram que Jesus foi para Cafarnaum, estava em casa, a multidão foi toda para lá, se reuniu. Então, aqui no Marcos capítulo 2, versículo 2 diz: então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus pregava a palavra. Então as pessoas foram todas, reuniram todas ali naquela casa onde Jesus se encontrava. E foi uma grande multidão. Aí Jesus aproveitou aquela multidão e começou a pregar a palavra. Era gente para todo lado. Era gente no portão, era gente na janela, era gente no muro, era gente na calçada. Mas a Bíblia diz que, versículo 3, alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Então, a Bíblia nos conta que havia um paralítico, havia um homem doente, havia um homem acamado, havia um homem que não conseguia andar, que não conseguia se locomover. Havia um homem que estava no estado que precisava de outras pessoas. Havia um homem que dependia de outras pessoas para se locomover, até mesmo para fazer ali coisas básicas do dia a dia. Mas ele não era sozinho, ele tinha amigos. E é isso que eu quero enfatizar neste momento, nessa oportunidade. Quando você tem amigo, você não continua caído. Quando você tem amigo de verdade, você não continua ali na mesma situação, você não continua da mesma forma. Mas eu tenho muitos amigos, irmão Anderson, eu tenho muitas pessoas, mas eu estou falando de amigos verdadeiros, Jesus. Estou falando de amigos reais. Não amigos somente quando você está bem, não amigo quando você está alegre, quando você está dando uma festa, quando está tudo bem, está tudo bom, não. Estou falando de amigos que te ajudam no momento de dificuldade. A Bíblia diz que 4 amigos, 4 pessoas pegaram aquele paralítico naquela cama e carregaram, levaram ele até Jesus. Nós precisamos de amigo que não nos leva somente para a festa, somente para o baile, somente para o shopping, somente para coisas da terra, mas nós precisamos de amigo que nos leva até Jesus. Precisamos de amigos que nos levam quando nós estamos caídos, paralíticos. Porque tem muita gente que não está paralítico fisicamente, mas paralítico espiritualmente. Vai para todo lado, mas não consegue chegar até a presença de Jesus. Tem gente que está paralítico porque não consegue se levantar da situação que se encontra, não consegue continuar caminhando. Já parou, já estacionou. E tem muitas pessoas que precisam de um ombro amigo, de uma ajuda de um amigo. E esses 4 amigos levaram este homem até Jesus, o paralítico até Jesus. Quando chega lá na casa, eles que carregaram não sei quantos quilômetros, não sei qual foi a viagem, qual foi a dificuldade para carregar, porque naquele tempo não tinha o transporte, não tinha Uber, não tinha o transporte que nós temos hoje. Ali para fazer transporte, às vezes era no lombo de um animal, às vezes era caminhando, andando longas e longas estradas, mas esses homens aí não olharam a dificuldade. Segundo lugar que eu enfatizo aqui, o amigo de verdade, ele não vê dificuldade. Ah, não, vou te ajudar, mas tá difícil. Não, mas colocou dificuldade, isso aí não é seu amigo. Porque o amigo, ele enfrenta a dificuldade, como esses 4 amigos aqui, mesmo com a dificuldade, carregaram este homem até a presença de Jesus.
Quando chegaram na casa, eles viram que não conseguiam entrar, porque a casa estava cheia, a casa estava lotada. E agora, o que fazer? Como nós vamos fazer para levar nosso amigo que está acamado até Jesus? Quem é amigo de verdade, ele sempre tem um jeito, ele sempre vai te ajudar. A Bíblia nos fala aqui nesse texto, em Marcos capítulo 2, leia na sua casa, que eles subiram até a parte superior daquela casa. Eles subiram e ali eles destelharam aquela casa, tiraram aquela cobertura. Está aqui no versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. A Bíblia não nos conta se foi com a escada, se foi com a corda, de que jeito que foi, de que forma que foi, mas o objetivo daqueles amigos não era voltar com aquele seu amigo que estava paralítico na cama. Não era voltar com aquele homem da mesma maneira que ele foi, porque eles não foram em qualquer lugar, eles foram até a presença do Senhor Jesus. Levaram até o Senhor Jesus. Quando chegaram lá, viu que tinha multidão, viu que tinha dificuldade, viu que tinha barreira, mas isso aí não foi empecilho. Nós precisamos de ter amigos assim, amigos que não olhem empecilho, mas falam, não foi hoje, mas vai amanhã, não foi, mas nós vamos descobrir uma forma, nós vamos nos unir, nós vamos chegar uma maneira que você possa chegar até Jesus. Não vamos te deixar de mão, não vamos te deixar de lado, não vamos te deixar para trás. Eles subiram com aquele homem até o telhado daquela casa, descobriram o telhado, tiraram as telhas, e ali com muita dificuldade, que eu imagino eu que foi com muita dificuldade, eles baixaram aquela cama até a presença do Senhor Jesus. Eles baixaram aquela maca com aquele paralítico deitado até a presença do Senhor Jesus. E aqui a Bíblia diz que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus, quando olha a fé daqueles homens, vê todo aquele movimento, vê toda aquela situação, toda aquela ação que estava acontecendo ali, ele olhou para o paralítico e falou: filho, os teus pecados já estão perdoados. Os teus pecados já não existem mais. E aqui eu entendo que quando nós levamos uma pessoa até Jesus e usamos a nossa fé, às vezes a pessoa não está nem com muita fé. Eu já vi muitas pessoas indo para a igreja, indo para uma oração, para uma reunião, até mesmo descrente, até mesmo não acreditando, mas aquele amigo que levou estava crendo tanto, que através da fé daquele amigo, Deus operou na vida daquela pessoa que ele levou. Às vezes a pessoa fala: eu vou ir só para agradar essa pessoa, eu vou ir só para não dizer não para essa pessoa. Chegou lá, por causa da fé, sabe, da esperança, da perseverança daquele que levou, daquele amigo que levou, Jesus olha e fala assim: perdoado são os teus pecados. A Bíblia diz que os mestres da lei, os religiosos, falaram assim: esse homem aí perdoa pecado, é blasfêmia. O único que pode perdoar pecado é Deus. O único que pode perdoar pecado é o Senhor, o Todo-Poderoso. E Jesus falou assim: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder nos céus, na terra, que pode perdoar pecado, eu digo a este: levanta e anda. A Bíblia diz que Deus conhece, Jesus conhece o coração, Jesus conhece a situação que aqueles homens estavam pensando. Porque ele diz assim: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, pega a sua cama e anda? Mas para que vocês saibam, versículo 10, que o Filho do Homem tem na terra autoridade, poder para perdoar pecado, disse então ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega a sua maca e vai
para a sua casa. Aquele homem chegou ali paralítico. Aquele homem ali chegou desenganado. Mas por uma atitude de 4 amigos, que levou ele até a presença de Jesus, ele saiu dali com seus pecados perdoados. Ele saiu dali com a sua vida restaurada, com essa vida curada, através de uma atitude de uns amigos que ali levaram ele até a presença do Senhor Jesus.